transtorno por uso de álcool e doenças mentais concomitantes apresentam desafios complexos e crescentes entre idosos, especialmente em países de baixa e média renda, onde os sistemas de saúde frequentemente carecem de recursos adequados e intervenções personalizadas. É importante destacar que o transtorno por uso de álcool é definido como um padrão problemático de consumo de álcool que resulta em comprometimento clinicamente significativo ou sofrimento psicossocial dentro de um período de 12 meses. Em idosos com histórico de abuso de álcool, a depressão e comprometimento cognitivo são os transtornos mentais concorrentes mais frequentemente identificados. As comorbidades têm consequências psicológicas, sociais e econômicas significativas. Isso impõe um duplo fardo para os idosos que cuidam deles e para a comunidade, mas a detecção precoce tem potencial para melhorar a intervenção. Além disto, existem evidências de que o álcool interage com determinados tipos de medicamentos, o que pode ser substancialmente nocivo para a pessoa idosa. Por exemplo, alguns estudos sugerem que o consumo de álcool pode aumentar significativamente a concentração máxima plasmática de diazepam, de opioides, do e metilfenidato. Dada a relevância do abuso de álcool na pessoa idosa, vamos apresentar uma forma rápida e prática de identificar pessoas com risco relacionado ao consumo de álcool na atenção primária à saúde. O objetivo é auxiliar os profissionais na identificação precoce desses casos, utilizando instrumentos validados, especialmente o AUDIT-3, permitindo intervenções oportunas antes que ocorram complicações mais graves. Por que é relevante fazer esta identificação? A suspeita de uso abusivo de álcool em pessoa idosa deve ser considerada um alerta clínico funcional. Evidências mostram que, a partir dos 50 anos, os adultos experimentam mudanças fisiológicas no corpo e no cérebro que afetam sua capacidade de metabolizar o álcool, devido à perda de massa corporal magra e aumento na permeabilidade da barreira hematoencefálica. Essas e outras mudanças podem levar a uma maior intoxicação e danos cerebrais, mesmo quando o consumo de álcool é baixo. Além disto, existe possibilidade de interações medicamentosas perigosas associadas ao uso do álcool. Segundo a linha de cuidado de transtornos por uso de álcool, a vigilância deve ocorrer em duas frentes simultâneas. A primeira frente envolve a educação da população, promovendo informação sobre os riscos do consumo excessivo e orientando sobre as possibilidades de tratamento disponíveis na rede de saúde. A segunda frente envolve a avaliação clínica universal, ou seja, todos os pacientes devem ser questionados sobre o consumo de álcool durante o atendimento. Essa abordagem permite identificar precocemente pessoas em situação de risco e iniciar intervenções ainda na atenção primária. Existem diferentes instrumentos para avaliação do consumo de álcool. Mas por que devemos priorizar o audit desenvolvido e validado pela Organização Mundial da Saúde em 1980? Além do audit, o questionário CAGE é bastante conhecido e utilizado. Porém, o principal foco do CAGE é identificar dependência já estabelecida. O audit possui maior sensibilidade para detectar desde o consumo de risco até a provável dependência. Isso permite que o profissional intervenha mais cedo, antes que o paciente desenvolva complicações clínicas ou sociais relacionadas ao álcool. Por esse motivo, a teleconsultoria Geroma prioriza o uso do audit, especialmente sua versão reduzida para triagem rápida. O Audit 3 consiste em 3 perguntas simples sobre a frequência do consumo de bebidas alcoólicas, a quantidade normalmente ingerida e a frequência de episódios de consumo elevado em uma única ocasião. Cada resposta recebe uma pontuação específica. Destacamos que a dose padrão contém em média 14 gramas de álcool puro, contido em 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho e 45 ml de bebidas destiladas. As 3 primeiras questões do audit representam a sua versão curta. Para aplicá-las, inicie perguntando ao paciente com que frequência consome bebidas que contêm álcool. Nunca, pelo menos uma vez por mês, 2 a 4 vezes por mês, 2 a 3 vezes por semana ou 4 ou mais vezes por semana. Segunda questão: quando bebe, quantas doses você normalmente consome? 1, 2.
3 ou 4 doses? 5 ou 6? 7 a 9 doses? 10 ou mais doses? Terceira questão. 3. Com que frequência consome 5 ou mais doses em uma única ocasião? Nunca. Menos de uma vez por mês? Mensalmente? Semanalmente? Todos ou quase todos os dias? Some os pontos das respostas do paciente. Se a soma for acima de 3 pontos para mulheres e acima de 4 pontos para homens, o Ministério da Saúde preconiza que o paciente deve ser encaminhado para avaliação médica. Destacamos também os 3 cenários em que existe restrição absoluta de consumo alcoólico. Como nosso foco principal são pacientes idosos, a restrição de consumo zero deve ser considerada principalmente para pacientes que apresentem condições de saúde que podem ser agravadas pelo consumo de álcool e para pacientes que fazem uso de medicamentos que apresentam interação com o álcool. Disponibilizamos aqui o suporte institucional e referência de cuidado relacionada com o tema, e também um QR Code para a página da linha de cuidado de transtornos por uso de álcool no adulto do Ministério da Saúde. Nossa mensagem final é: não há respostas certas ou erradas. As respostas ajudam os profissionais a planejar intervenções adequadas. Por este motivo, a Teleconsultoria Geromap considera o rastreio de consumo de álcool sempre relevante para pacientes idosos.